E aí galera, tudo bom? Meu nome é Rodriguinho, tô aqui hoje pra gente ver uma dica de química sobre diluição. Vamos lá? Vamos rezar para essa questão aparecer no vestibular e a gente acertar. O que é diluir? Diluição é o ato físico-químico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento do solvente. Vamos ver um exemplo de cálculo para a gente desenvolver um método de resolver as questões. Vamos lá! Imagine que a gente tenha 50 ml de uma solução a 0,1 mol por litro de glicose. A esta solução, vamos adicionar 50 ml de água, sendo que a água é o solvente dessa solução. Primeiro vamos pensar o que é que acontece com o volume. Bom, se a gente tem 50 ml de uma solução 0,1 mol por litro de glicose, cujo solvente já é água, e a gente adiciona mais 50 ml de água, o volume final, após a diluição, passa a ser de 100 ml. Então, como é que eu acho esse volume? Simplesmente somando o volume inicial com o volume de solvente adicionado. Passo 1. Vamos lá, vamos seguir. Antes de seguir, vamos fazer um acordo sobre a simbologia dos próximos slides. Vamos usar M para a molaridade, N1 para a quantidade de matéria em mol de soluto, M1 para a massa do soluto e V para o volume de solução. Tudo certo? Dê uma olhadinha. Vamos lá. Se ligue. Eu tenho 50 ml a 0,1 mol por litro de glicose. Adicionei 50 ml de água, volume final 100 ml. Molaridade é a relação entre a quantidade de matéria em mol do soluto sobre o volume da solução. Desta forma, a molaridade inicial é a relação entre o número de mol de soluto inicial sobre o volume inicial. A molaridade final é a relação entre o número de mol de soluto no final sobre o volume final. Vamos dar uma olhadinha. O volume final, a gente já chegou à conclusão que é o volume inicial mais o volume de solvente. E o que é que acontece com a quantidade de matéria em mol de soluto? Estou aqui, vamos dar uma olhadinha, que a gente tem duas moléculas de glicose sendo representadas. Após a adição da água, a gente continua com duas moléculas de glicose. Qual é a conclusão que a gente pode chegar? A quantidade de matéria, ela permanece a mesma. Vamos utilizar essas informações para achar um método de resolver a questão. Vamos lá! O número de mol de soluto inicial é igual ao número de mol de soluto no final. A gente tem que o número de mol de soluto inicial pode ser calculado como sendo a molaridade inicial vezes o volume inicial. O número de mol de soluto no final pode ser calculado como sendo a molaridade final vezes o volume final. Como esse valor é igual a este valor, podemos igualar as equações 1 e 2. Ao igualar 1 e 2, a gente fica com a relação molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Além desta equação, a gente ainda tem a equação do volume. O volume final é o volume inicial mais o volume de solvente. Vamos utilizar dessas duas equações para resolver nossa questão. Bom, este foi o nosso exemplo. Já tínhamos discutido sobre ele. Vamos aplicar agora a fórmula para resolver essa questão. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, V final. O que é a nossa molaridade inicial? 0,1 mol por litro. O nosso volume inicial? 50 ml. Nosso volume final é 50 ml? Cuidado! Nosso volume final é 100 ml, que é o volume após a adição de solvente. Bom, nesta forma, Rodriguinho, posso substituir o volume em ml ou eu preciso converter para litro por causa da molaridade? Bom, nesta relação podemos substituir o volume em ml, pois o volume aparece nos dois termos. Se eu trabalhar o volume inicial em ml, basta apenas que eu trabalhe o volume final também em ml. Substituindo os valores da questão, a gente fica com 0,1 vezes 50 é igual a molaridade final vezes 100. Fazendo o cálculo, molaridade final 0,05 mol por litro, uma concentração menor do que a concentração inicial. Bom, a gente também pode perceber que o volume dobrou. Quando o volume dobra, a concentração ela reduz a sua metade. Rodriguinho, essa questão só resolve se for mol por litro? Não, a gente também pode resolver a questão se a concentração vier dada em grama por litro. Qual é a modificação que a gente faz? A modificação é muito simples. Ao invés de substituir mol por litro, a gente substitui grama por litro. Então, para resolver as questões de diluição, basta apenas que você fique atento ao seguinte. Se a sua questão tiver mol por litro,
Molaridade inicial, volume inicial. Molaridade final, V final. Sendo que o volume final é o volume inicial mais o volume dissolvente. Se a questão tiver em grama por litro, concentração inicial, volume inicial. Concentração final, V final. A equação do volume é a mesma. Fica a dica. Tomara que caia no seu vestibular. Grande abraço.